querido. Está no ar pela Mundial, programa Conexão Enneagrama, os 9 caminhos da lembrança de si, com a professora Inara Cunha. Bom dia! Pode tocar, pode tocar. A gente quer suar mais de prazer. Bom dia, meu povo querido. Um bom dia com uma música aí do Gonzaguinha, que eu gravei um vídeo agora, já está disponível no Facebook. Uma música muito social e que fala muito do que todo mundo quer, do que todo mundo deseja para si, do que todo mundo busca, que nada mais é do que felicidade e amor no coração. E aqui eu continuo falando de Enneagrama, continuo falando sobre os instintos do Enneagrama, que são o primeiro passo antes de eu chegar nos tipos, antes de eu chegar em cada paixão dos 9 tipos do Enneagrama. O início de tudo são os instintos, que são imperativos biológicos que influenciam todo o nosso comportamento. E os instintos têm tudo a ver com as constelações, e é o que eu vou falar hoje. Por quê? As constelações, quando elas começaram com Bert Hellinger, elas começaram num nível, numa abordagem bastante psicológica, né? Era terapêutico. Desse primeiro nível, que era psicológico e terapêutico, as constelações foram para um nível de alma. E esses 2 níveis, muito conscientes, né? Com plena consciência de tudo aquilo que a gente estava vivendo e aprendendo, entendendo que os instintos têm a ver com a mãe, tem a ver com questões ligadas ao masculino e ao feminino, mas ainda ainda inconscientes. E Bert Hellinger chegou num terceiro nível, que é um terceiro nível espiritual, e aí atuando num nível completamente inconsciente. E é isso que eu faço nos workshops de Enneagrama e as novas constelações, que eu vou fazer em várias cidades agora, a partir do mês de maio, operando instintos, porque eles têm uma vertente que é coletiva, os instintos têm uma vertente que é espiritual, e eu diria para vocês que essa é um caminho que traz as maiores curas em termos de instintos. A gente pode falar, assim como nas constelações, de um nível psicológico dos instintos, como foi nas constelações. Olha como tem tudo a ver. Eu posso falar dos instintos no nível de alma, em que eu trabalho masculino e feminino, em que eu trabalho situações de mãe e de pai, e também nos instintos trabalhar num nível que é espiritual. E aí é um nível mais inconsciente. Por quê, pessoal? Porque todo mundo está a serviço do destino coletivo. Não dá mais para dizer que o meu problema é o meu problema e o seu problema é o seu problema. Nós estamos todos envolvidos numa grande teia, né? E todos nós, pessoal, é muito importante isso. Nós fazemos parte aqui de campos mórficos, de campos sistêmicos. E esses campos, eles movem a massa da sociedade, eles nos movem. O que são esses campos? São a energia de muitas e muitas pessoas, de milhares de pessoas ancestrais. Eles nos guiam, eles levam a gente para determinados lugares e destinos o tempo todo, né? A gente entra nessa ressonância e inconscientemente a gente faz tudo para continuar imitando a memória que esses campos trazem. Isso chama lealdade sistêmica. Eu sempre vou seguir os campos, sempre movida pelo amor. Então imagine um instinto, né, de autopreservação e que tem lá um campo sistêmico ancestral. Estou falando de ancestralidade, estou falando de gerações, que passou privações, que passou dificuldades, que passou fome. E por lealdade sistêmica, das duas uma, ou eu acho que vai me faltar,
e eu vou agir aí num sistema de compensação, acumulando e juntando e sempre achando que eu vou ficar sem trabalho e eu vou ficar sem tudo e eu vou ter privação. Ou então, num segundo momento, eu digo, eu não posso ter essas coisas. Eu não posso viver uma vida abundante. Por quê? Porque eles passaram tanta fome lá, que é o eu como você. São dois tipos de lealdades sistêmicas que nós temos. Eles passaram tanta fome lá atrás, eles tiveram tanta dificuldade, como é que eu vou ser feliz agora? Então, pessoal, esses campos, eles trazem lições incríveis para a gente. Tem campos que são muito positivos e eles ensinam coisas para a gente, eles integram coisas para a gente nas nossas condutas, mesmo que a gente nunca tenha aprendido isso, através da energia de um número muito grande de pessoas que vivenciou esses comportamentos e que fazem parte desses campos. Agora, a gente tem campos mórficos e nos treinamentos a gente também vai desenvolver isso e vai entender e fazer exercícios sistêmicos para saber a quais campos mórficos limitantes você está fazendo parte e está trazendo uma lealdade sistêmica e está repetindo padrões. E tudo que esses campos querem, pessoal, seja de sofrimento, seja de abuso, seja de fome, seja de guerra, eles existem, né? Eu tô falando das nossas ancestralidades. Eles querem que a gente os honre. E quando o momento em que você honra esses campos, você inclui esses campos no teu sistema, né? Porque invariavelmente quem lutou, quem guerreou, quem matou, funciona como um excluído, que eu vou contar para vocês já já como é. Eles só querem que a gente os honre. É como se a gente plantasse ali uma sementinha para que nasça um campo novo de mais amor. E eu sinto que hoje, né, tem um trabalho, tem um chamado para constelar muitos campos que, na minha opinião, eles estão muito mais próximos de nós. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos instintos, eu vou falar aqui do sexual, do social e do autopreservação, existem campos que estão pedindo a nossa cura. E o teu trabalho, ele nunca é um trabalho individual. Quando você faz um trabalho de cura para você, você está curando a tua ancestralidade, está curando esses campos que passaram por tanta dificuldade. Nós aqui somos uma vitória para eles. E nós também curamos as nossas gerações futuras. Nós curamos as pessoas que vêm depois, tá? E aí, o Enneagrama tem uma dimensão espiritual. Nós começamos, como eu falei para vocês, lá no primeiro programa, tá tudo gravado na fanpage da Conexão Enneagrama, você pode ouvir a hora que você quiser. O Enneagrama, ele começa pela tipologia e depois ele vai para uma dimensão espiritual. Então, quando a gente fala, pessoal, sobre Enneagrama, se você não falar, na minha opinião, dessa dimensão espiritual, é como se você estivesse limitando o poder dessa ferramenta. Porque a gente tem memórias ancestrais nos nossos sistemas familiares, sistemas sociais, sistemas religiosos. Eu não estou falando só do sistema familiar. Lá atrás, nós fizemos parte de vários campos. E esses campos, que são essas energias, nos acompanham até hoje. Tá? Eu tenho tido sonhos, eu tenho tido muitos chamados, por exemplo, para constelar as tríades. Constelar a tríade do medo, dos tipos 5, 6 e 7, para entender esse medo, esses campos de medo que estão muito próximos de nós, para constelar a tríade da raiva, né, dos tipos 8, 9 e 1, e normalmente a raiva vem de campos que passaram por muitas dificuldades, de campos de vítimas, e que vêm aqui com alguma necessidade de vingança. Só que o que eles querem não é isso. A cura desses campos é honrá-los, tá? Bom, e obviamente, né, constelar também a tríade dos emocionais, que traz uma energia de rejeição. Vou tomar minha aguinha aqui, que eu falo pra caramba. E aí, pessoal, quando a gente fala, né, sobre o instinto social, por exemplo, a gente está falando de um passado em que quem é social dominante ou social reprimido, o trauma, a questão, né, a gente não fala no problema, a gente fala a questão, ela é a mesma. Eu só estabeleci estratégias diferentes, né? Então tem lá temas ligados à escravidão, temas ligados a poder, tem uma dor coletiva, né, que a gente traz por uma lealdade sistêmica de situações de extermínio, de subjugo de raças, são emaranhamentos relacionados à desigualdade social.
E aí, trabalhar, por exemplo, o instinto social, ele traz todas as questões relacionadas a apego, a poder, a fama. Eu já falei isso nos outros vídeos, tá, pessoal? Eu não vou entrar aqui diretamente hoje no comportamento do instinto, tá? Porque é 1, 2, esse é o terceiro vídeo. Então, quando a gente fala do instinto social do ponto de vista da ancestralidade, eu vou falar de escravidão, de tortura, de dores coletivas. E essa lealdade sistêmica, quem é social dominante ou social reprimido, traz com ele. E quando a gente fala de instinto, não dá para esquecer de falar da sombra. A sombra do instinto social é uma sombra de destaque, é uma sombra de querer me sentir superior muitas vezes, de querer me sentir acima. E aí a gente entende que pelas leis, pelas forças de Bert Hellinger, falta ao instinto social trabalhar a hierarquia e entender que ele é menor do que quem veio antes do que ele. Porque muitas vezes o social dominante, principalmente, ele quer ser Deus. E aí, quando você está fora do seu lugar, todo mundo tem um lugar no tempo e no espaço pelas constelações. O instinto dominante, ele vai estar fora desse lugar, porque, por exemplo, a mãe dele está aqui, né? Ele vai querer subir acima da mãe, quando na verdade ele teria que estar aqui. O instinto social dominante, com essa sombra de destaque, ele vai sair e não vai entrar, e não vai participar, e não vai ter dentro dele a lei sistêmica de Bert Hellinger, que é a hierarquia. Ele vai passar por cima dela e aí vai faltar abundância, vai faltar prosperidade. Claro que o social aí ele tem uma questão relacionada com o pai, também, num nível já de alma, né? E muitas vezes o social, falando de análise transacional, o social ele entra no papel do pai. O papel do pai tem 2 papéis, o papel protetor, né? Aquele pai que fala muito bem, criancinha, ou o pai crítico, aquele que fala, você fez isso errado, por que que você fez isso? E aí ele sai do estado adulto. Invariavelmente, um social dominante, ele vai para o papel do pai. Está fora do papel do adulto, é no papel do adulto que nós temos todas as nossas emoções sempre voltadas a serviço do amor, tá? O instinto social, a gente fala de histórias ancestrais de abusos físicos, morais, a gente fala, né? Toda a situação hoje, pessoal, de abuso que existe hoje na nossa vida, na minha opinião, ela tem causas ancestrais. Os grandes abusos, os abusadores, tudo isso vem de uma dimensão espiritual, né? O sexual ele é mais agressivo por conta de abusos que ele traz na lealdade sistêmica dele. Entenda que ele traz como um DNA de alma. E aí ele fica mais agressivo, ele vai ficar mais bravo. E o sexual, ele acaba excluindo a pessoa. Eu acabei de fazer agora um workshop, tinha 2 sexuais, uma delas falou para mim, não, se a pessoa faz mal para mim, ela morreu para mim. Ela não faz mais parte da minha vida, porque vem aquela raiva. E é uma raiva e uma vontade de matar mesmo que o sexual tem, por conta da agressividade dele. E aí ele precisa trabalhar o pertencimento. Veja, se você é sexual dominante, presta atenção em quantas pessoas você já excluiu da tua vida por raiva. E essa exclusão gera uma desorganização no sistema, ela gera buracos. E se eu tenho um buraco aqui, alguém que está aqui vai tentar ocupar esse buraco. E alguém pode estar vivendo uma vida que não é dele, inclusive. E aí ficou um outro buraco aqui embaixo. E outra pessoa aqui vai ocupar esse buraco. Pessoal, sob as leis de Bert Hellinger, todo mundo faz parte. Não importa o que a pessoa tenha feito lá atrás. Nós temos que fazer muitos exercícios de inclusão. Não importa se matou, se morreu, não existe vítima ou perpetrador. Nas nossas linhas ancestrais, nós temos as 2 coisas, todo mundo. E a gente precisa parar com raiva, excluir as pessoas que fazem parte do nosso sistema de trabalho, do nosso sistema religioso, do nosso sistema familiar. Não se esqueçam, em constelação nós falamos em reconciliação, nós falamos em onde o amor se perdeu. E para o sexual, ele exclui mesmo, eu sou sexual dominante, e algumas pessoas eu falo, morreu para mim. E a gente acaba
tirando, excluindo várias pessoas do nosso sistema e causando essa desordem, tá? Claro que aí, falando do sexual, ele vai ter uma questão, pela análise transacional, relacionada a pai e a mãe. Então, no momento em que um sexual dominante, ele sai do estado adulto, ele migra para a criança e fica num papel infantil, e ele também migra para o estado do pai, mais para o pai agressivo por conta da agressividade dele. Pra vocês verem que o sexual, ele é complicadinho mesmo, ele vai para os dois lados, tá? Quando a gente fala, pessoal, do instinto, né, autopreservação, que é um instinto belíssimo, e eu gravei vários vídeos que estão lá na minha página do Facebook, a gente fala sobre guerra, sobre privação. Eu coloquei essa música do Gonzaguinha, porque eu acho que essa música fala dos 3 instintos. Escutem ela que vocês vão ver que ela fala dos 3, tá? E aí, quem tem o instinto de autopreservação dominante ou reprimido, traz lá na sua linhagem ancestral, na sua rama ancestral, histórias de fome, de escassez, de não ter recurso, de não sentir a sobrevivência garantida. E aí precisa sempre se reter, precisa até guardar energia, porque acha que vai faltar. Né? E aí precisa trabalhar muito, porque senão vai faltar. E isso é uma lembrança, é uma lealdade sistêmica que a gente traz lá de trás, que é uma lembrança de muita fome, de guerra, né? O problema, a dor, lembra que ela é a mesma para quem é reprimido e para quem é dominante, tá? O instinto de autopreservação, ele vai ter uma questão com a mãe. Ele não se sentiu protegido, ele achou que faltou a proteção da mãe, e aí ele vai ter muito apego com a mãe ou pouco apego, e vai dizer, minha mãe eu nem ligo para ela, tá? E o trabalho do instinto de autopreservação sob as leis de Bert Hellinger, que eu vou explicar num outro programa, as 4 leis, é sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque a sombra do instinto de autopreservação é o egoísmo, é o pensar em si, olhar primeiro para as necessidades dele, em primeiro lugar, e depois a do outro. Então, trabalhar a força do amor, que a gente chama de equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Bom, eu vou gravar um outro vídeo que vou deixar disponível lá no Facebook, falando com mais detalhes sobre essas abordagens dos 3 instintos, do ponto de vista ancestral e sistêmico, porque todos nós estamos a serviço da cura. Você nunca faz um trabalho sozinho, tá? Pessoal, falar sobre... Hoje nós temos 4 forças do amor. A gente não fala mais em leis do amor do Bert Hellinger, porque lei implica em você cumprir ou não cumprir. E nas constelações a gente não tem julgamento algum, a gente tem reconciliação, amor. A 4ª força do amor do Bert Hellinger é o assentimento, é dizer sim ao seu passado, dizer sim principalmente ao seu pai e à sua mãe, porque você teve o pai e a mãe exatamente que você teria que ter, e eles te deram exatamente aquilo que você tinha que receber para cumprir esta jornada. E eu também vou falar mais uma coisa, se você critica o teu pai ou a tua mãe, eu já fiz muito isso, posso falar de carteirinha. A gente critica só a parte ruim. Então, vamos criticar com inteligência e vamos criticar também o que me faltou, o que eles não puderam me dar, ou aquilo que eles me deram e eu não pude receber. Mas vamos criticar também a pessoa que eu me tornei, vamos criticar a personalidade que a minha mãe e o meu pai me deram, vamos criticar aquilo tudo que eu sou hoje graças à vida que eles me deram. Vamos criticar no estado adulto. Todas as emoções no estado adulto, elas estão a serviço do amor, tá? Lembrando que o autopreservação, na análise transacional, ele vai estar bem mais tempo, frequentemente, no estado da criança, e no estado infantil. Eu preciso. E, obviamente, o melhor estado para a gente estar é o estado adulto, tá? Bom, eu vou divulgar lá na fanpage os treinamentos que eu vou dar esse mês de maio e junho, tá? Em maio, final de maio, vão ter 2 dias de constelação. Por favor, vocês vejam aí. Ih, cadê o meu celular? Deixa eu pegar aqui.
Para inscrições, vocês podem pedir informações lá na fanpage do Facebook Conexão Enneagrama ou pelo celular 991225140. Tem um workshop marcado de 2 dias, que é um workshop de constelação sistêmica. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, faz uma constelação e não entende muita coisa. Não entende a frase sistêmica, não entende o que são essas forças que eu falei aqui do Bert Hellinger. Então, 2 dias de constelação, você vai entender o que é uma vida sistêmica. Você vai trabalhar bloqueio e desbloqueio de feminino e masculino, entendendo que o masculino, ele traz a energia de ação, de concretização, é a energia do pai, que empurra você para a vida. Então, muitas vezes você fala assim, Yara, não consigo, putz, eu tenho 1000 ideias, mas eu não consigo concretizar. Tem força aí do masculino, energia do masculino para desbloquear. E tem muita gente que fala assim, Yara, eu faço trabalho, minha agenda é louca, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo ver dinheiro. Tem energia do feminino. Bert Hellinger fala, o sucesso tem a cara da mãe. Isso tem muita confusão ainda, é isso. Masculino é o pai que empurra você do ninho e fala, vai minha filha, vai fazer. É o senso de realidade, de ação, de concretização. O feminino é sucesso, é carreira, é recurso financeiro. Então você vai entender o que é uma vida sistêmica, como é que a nossa vida muda quando a gente começa a agir sob as 4 forças do amor do Bert Hellinger, tá? E também tem workshops avançados para quem já conhece um pouco de Enneagrama, sabe o seu tipo. Nós vamos ter vários workshops em que nós vamos trabalhar instintos, nós vamos trabalhar as tríades do Enneagrama. Tudo é coletivo, nós somos regidos por massas, nós somos regidos por campos coletivos que trazem coisas muito legais e também por campos coletivos que estão pedindo a nossa cura. E a nossa cura, pessoal, é muito importante, não quer fazer por você, faça pelas gerações futuras. Vamos quebrar esses mandatos que existem lá atrás, que são mandatos de emaranhamentos, de todas as guerras que aconteceram, da própria fome, de abusos, de toda a violência, de morte, de crimes. E o que é muito legal, quando você faz um trabalho como esse, em que a gente atua com o Enneagrama e as novas constelações, a atuação do facilitador, ela é muito menos controlada por mim. Os campos mórficos vão mostrar a você o que você precisa ver. São exercícios sistêmicos, então não é o facilitador que vai dizer, olha, você tem isso, você tem aquilo. Como, né, tem muitos professores de Enneagrama que começam a fazer diagnósticos que não tem muito a ver nem com o Enneagrama e nem com as constelações. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a soltar o controle do que acontece em alguns eventos, porque os campos mórficos atuam o tempo todo nesse tipo de treinamento. E eles vão mostrar a você e a todos que estiverem lá o que tiver que ser mostrado. Né? E isso é algo que torna o processo muito mais puro, e isso é muito sério. Né? Eu não posso fazer tudo que eu faço lá e que não está com a permissão do campo e que não tem a permissão do meu guia interno, isso com certeza volta para mim. Então, é um trabalho muito sério de Enneagrama com as constelações, nada mais é individual, tudo é ancestral. Nós temos massas aqui, insisto em dizer para vocês, e essas massas nos controlam, e elas só querem que nós as honremos, que nós façamos a inclusão. Se você sente muita tristeza, se você sente uma raiva que às vezes você não consegue dominar, ou se você sente medo e é muito ansioso, você pode estar fazendo parte de campos sistêmicos que estão pedindo essa cura. E muitas vezes exercícios simples que nós fazemos nos workshops ajudam muito, tanto para a cura desses sistemas, quanto que para que você saia, né, desse destino coletivo, sempre agradecendo e sempre honrando, entregue a eles que são maiores, porque vieram antes de nós tudo aquilo que é deles, e você esteja livre para cumprir o teu destino individual. E a cada pessoa que se liberta para cumprir o teu destino individual e para chegar na tua essência do Enneagrama, todo o campo agradece. Porque existe uma cura que é enorme de grande e você não faz ideia. Olhem lá no meu Facebook, Conexão Enneagrama, tem vários vídeos no YouTube, Conexão Enneagrama, celular 11 99122 5140, vejam lá toda a agenda que a gente tem de treinamentos.
O valor é acessível, dá para fazer, participem, venham, que vale muitíssimo a pena, tá bom? Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês. O meu tempo já acabou. Vejam lá os vídeos que eu vou postar vídeos mais completos sobre os instintos, abordando, presta atenção, o nível psicológico, um nível de alma e um nível ancestral dos instintos. É uma abordagem nova, criada por mim, que com certeza vocês vão ficar positivamente surpresos com o nível de cura que a gente pode ter com esses exercícios sistêmicos alinhados aos campos mórficos e alinhados à cura dos nossos instintos. Uma linda semana para vocês, com muita consciência, com muito amor dentro do coração. Estou indo a Portugal a semana que vem, participar do Congresso Europeu de Enneagrama, falar sobre o Enneagrama e as constelações sistêmicas, e estou muito feliz e vou trazer todo o material de Portugal do Congresso Europeu de Enneagrama para vocês. Beijo para todos vocês, obrigada. Você acabou de ouvir pela Bíblia